Olá, galerinha! Estamos aí para mais uma aula de gramática. Hoje nós vamos trabalhar com as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Isso já está fazendo parte do segundo bimestre. Vou abrir aqui. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu vou fazer a correção daqueles exercícios que eu passei para vocês, que eu deixei de tarefa de casa para vocês responderem. Tá? Vamos ver aqui. Diga a função sintática dos termos destacados nas orações abaixo. Quando aparecer lá, diga a função sintática, é para você dizer se é sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e assim por diante. Tá? Relembraram? Então vamos ver aí se acertar. Deus, tenha piedade de nós. Era para vocês classificarem essa palavrinha aqui, Deus. Qual é a função sintática? Deus, tenha piedade de nós. Ó, estou fazendo um chamamento para Deus. Então, a função sintática é vocativo. Não poderia ser sujeito, porque olha o que eu tenho aqui, vírgula. E jamais se utiliza a vírgula entre o sujeito e o predicado. Tá? Então, aqui seria um vocativo. Eles têm necessidade de compreensão. Ó, de compreensão. Qual é a função sintática? Primeiro, eu vou olhar aqui para o verbo. Ó, o verbo ter. Eles têm. Tem o quê? O verbo ter é um verbo transitivo direto. Necessidade é o complemento desse verbo. Então, eu vou chamar ele de objeto direto. Mas se eu deixar, eles têm necessidade. Falta alguma coisa, precisa de um complemento. Por quê? Porque quem tem necessidade de alguma coisa. Necessidade não é verbo. O verbo é o verbo ter. Necessidade é um nome. Então, de compreensão vai ser o complemento nominal. Os alunos ficaram gratos ao professor. Qual é a função sintática aqui ao professor? Vamos ver o verbo. Ficaram. Ficaram é um verbo de ligação. Então, gratos vai ser um predicativo do sujeito. Porque sempre que tem verbo de ligação, nós temos predicativo do sujeito. Mas, se eu deixar assim, os alunos ficaram gratos, a frase precisa de um complemento. Então, ela vai ficar sem sentido. Quem fica grato a alguma coisa. Então, ao professor está complementando o sentido do nome gratos. Então, ao professor é um complemento nominal. Vi um homem com medo. Agora aqui, ó. Vi um homem com medo. Com medo tá caracterizando homem, né? Que era um homem com medo. Era um homem medroso. Com medo aqui tá fazendo papel de locução adjetiva. Então, quem exerce a função de locução adjetiva, né? A função sintática é de adjunto adnominal. O menino morreu de fome. Se eu colocar aqui um ponto, ó, o menino morreu, precisa de complemento? Não, mas ele está dando uma explicação, né? Está complementando, está explicando a circunstância. Então, como está dando ideia de circunstância, aqui vai ser um adjunto adverbial. Comemos do bolo. Comemos o quê? O verbo comer é um verbo transitivo direto. Do bolo é o complemento desse verbo transitivo direto. Porém, olha o que apareceu aqui, ó. A preposição de mais o. Então, eu tenho um objeto direto preposicionado. Por que eu vou chamar de preposicionado? Porque apareceu uma preposição, embora o verbo seja um verbo transitivo direto. Respeite a Deus. Respeite o quê? A Deus. Então, esse a é uma preposição, porque sempre que tem a palavra Deus, geralmente nós vamos usar uma preposição, mesmo que o verbo seja um verbo transitivo direto. Então, novamente, nós temos aqui um objeto direto preposicionado. E aí, acertaram? Conseguiram responder? Entenderam? Ó, até deixei aqui as respostinhas para vocês, tá? Para depois vocês analisarem direitinho. E aí, nós vamos para o nosso assunto de hoje.
tá? Segundo livro, página 10, orações coordenadas e o uso. O que são orações coordenadas? Isso não é novidade nenhuma para vocês, vocês já trabalharam com isso e muito, principalmente no 8º e 9º ano, tá? Mas as orações coordenadas são aquelas orações independentes. O que é uma oração independente? É aquele tipo de oração que não precisa uma da outra para existir, tá? Quando eu digo assim, ó, o aluno leu o livro, o aluno fez um resumo. Para eu não ficar repetindo, para não se tornar assim cansativo, até ficar meio desorganizado, a gente faz o quê? A gente vai unir essas orações que são independentes. O aluno leu o livro e fez um resumo. Quando a gente une essas orações, a gente vai usar os conectivos. Esse assunto aqui é fundamental para quando se vai elaborar um texto. Você tem que saber fazer uso desses conectivos. Lá no Enem, por exemplo, tem um quesito que é avaliado, se o aluno realmente sabe fazer uso dos conectivos. Quando eu digo fazer uso dos conectivos em um texto, né, lá no Enem, é você saber utilizar mesmo. Não adianta eu colocar lá, eu vou colocar aqui um conectivo, porque a professora achou legal, eu vou colocar aqui outro, porque esse aqui é bonitinho, mas não tem sentido, né? Porque cada conectivo tem a sua, exprime uma função, ou é função de adição, ou é função de oposição, de alternância, conclusão, explicação, tá? Então tem que ter esse cuidado também. Olha aqui esse exemplo, vamos voltar aqui para o exemplo. O aluno leu o livro, o aluno fez o resumo, se torna algo primário, né? Parece aqueles textos assim que o aluno está iniciando, começando a aprender a escrever um texto. Então, a gente vai colocar ali, ó, o aluno leu o livro e fez um resumo. São duas orações independentes, né? É um período composto? O que é um período composto? Como que eu sei quando o período é simples e quando o período é composto? Período simples é formado por uma única oração. Como que eu vou saber quantas orações tem? Pelo número de verbos. Aqui nesse primeiro caso, ó, o aluno leu o livro. Como eu tenho um único verbo, aqui seria um período simples. O aluno fez um resumo, ó, tem só um verbo, então o período é simples. Agora, olha aqui, ó, o aluno leu o livro e fez um resumo. Eu tenho dois verbos dentro desse período. Então, aqui eu tenho um período composto, né? E nesse caso, como as orações são independentes, é um período coordenado. Agora veja esse outro exemplo. Ela disse que voltaria logo. Vamos ver se esse período aqui ele é coordenado. Para ser coordenado, as orações têm que ser independentes. Então vamos ver aqui, ó. Ela disse que voltaria logo. Disse e voltaria. Eu tenho dois verbos, então o período é composto. A primeira oração é ela disse. A segunda oração é que voltaria logo. Né? Se eu fosse separá-las, ficaria ela disse, ponto. Que voltaria logo, ponto. São orações dependentes. Aqui uma precisa da outra para existir, tá? Então, nesse caso aqui, não seria um período coordenado. Por quê? Porque uma oração precisa da outra para existir, ó. Ela disse o quê? Aqui já seria uma oração subordinada, já seria um período subordinado, que também nós vamos ver nas próximas aulas. Mas hoje nós só vamos trabalhar com as orações coordenadas, aquelas orações independentes. Seguido, as orações coordenadas, elas também vão se dividir em assindéticas e sindéticas. Quando que elas vão ser assindéticas? Quando não há presença de conjunções, tá? Então, não tem conectivo. Eu posso ter um período coordenado totalmente por orações assindéticas, sem conjunções. E também tem as orações coordenadas sindéticas. Essas já vai ter a presença de conjunções. Olha aqui, ó. Pedro estuda, mas não trabalha. Vamos ver se ele é um período composto? Estuda, trabalha. Tem duas orações, já é um período composto. A primeira oração, Pedro estuda. Segunda oração, mas não trabalha. É como se eu falasse assim, Pedro estuda, ponto. Pedro não trabalha.
Para não ter essa repetição de Pedro, Pedro, nós usamos um conectivo, olha aqui, ó, um mas. Pedro estuda, mas não trabalha. Então, a primeira oração, se eu pedisse para vocês classificar, vocês iriam classificá-la como uma oração coordenada, porque é uma oração independente, e seria uma assindética. Por quê? Porque eu não tenho nenhum conectivo aqui. Já essa segunda oração, ela tem um conectivo, ó, tem um conectivo mas, que está dando uma ideia de oposição. Então, eu já iria chamar de oração coordenada sindética, porque apareceu o conectivo. E nesse caso seria adversativa, porque está dando ideia de oposição. Professora, eu posso ter um período formado só por orações coordenadas? Assindéticas? Sim. Ele ria, chorava, ria novamente. Ó, ele ria, chorava, ria novamente. Eu tenho 3 orações: ria, chorava, ria. 3 orações, tá? Em que nenhuma delas está sendo ligada por um conectivo. Então, eu tenho aqui 3 orações coordenadas assindéticas, porque não apareceu conjunções. Já as orações coordenadas sindéticas, elas vão se dividir em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Vamos começar aqui com a aditiva. O próprio nome já diz, da ideia de adição. Principais conjunções aditivas: e, nem, mas também, mas ainda. Tá? Esses são os principais conectivos que dão ideia de adição. Ele não veio, nem ligou. É como se eu falasse assim, ele não veio e não ligou. Então, esse nem aqui está dando uma ideia de adição. Ele não veio é uma oração. Nem ligou é outra oração. Ele não veio seria uma oração coordenada assindética, porque não tem conectivo. Nem ligou seria uma oração coordenada sindética aditiva, por causa do conectivo nem. Ele estuda e trabalha. Ó, ele estuda. Oração coordenada assindética, não tem conectivo. E trabalha, ó, tem o conectivo e. Está dando uma ideia de adição. Então, e trabalha, oração coordenada sindética aditiva. Seguido. As adversativas exprimem ideia de adversidade, oposição. Principais conjunções: mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, são conjunções que dão ideias contrárias. Estudou, mas não obteve bons resultados. Olha aqui, ó. Se ele estudou, o normal era ter conseguido bons resultados. Mas, né, eu tenho a conjunção mas, que dá ideia contrária, ele não obteve bons resultados. Então, a primeira oração seria oração coordenada assindética, porque não tem o conectivo. A segunda oração, oração coordenada sindética adversativa, por causa do conectivo mas. Poderia ser porém, contudo. Estudou e não obteve bons resultados. Cuidado. A conjunção e geralmente dá ideia de adição, mas ela pode aparecer como adversativa? Pode. Olha nesse caso. Estudou e não obteve bons resultados. Esse e não está dando ideia de adição, ele está dando uma ideia contrária, ele está no sentido de mas, ó, estudou, mas não obteve bons resultados. Então, e não obteve bons resultados seria uma oração coordenada sindética adversativa, tá? Cuidado aí para que às vezes pode acontecer de uma conjunção ter mais do que uma classificação, como é o caso da conjunção e. Alternativa. O próprio nome já diz, exprime ideia de alternância. Principais conjunções: ou, ora, quer, estuda ou trabalha.
Tá? Então, nesse caso aqui, nessa primeira seria, estuda, oração coordenada assindética. Ou trabalha, tem o conectivo ou, então aqui já vai ser oração coordenada sindética alternativa. Ora ria, ora chorava. Agora eu tenho ora. A primeira oração é coordenada sindética alternativa, porque apareceu a conjunção. A segunda também vai ser coordenada sindética alternativa, porque também tem a conjunção ora, tá? Então, quando aparece só um ou, eu não preciso da vírgula. Agora, quando aparece as duas conjunções alternativas nas duas orações, eu vou usar a vírgula. Ou ria, ou ri, ou chora. Aí eu vou ter que usar a vírgula. Seguindo. Conclusiva, próprio nome já diz, exprime ideia de conclusão. Estou fazendo o texto, vou usar uma conjunção conclusiva. Logo, portanto, pois, por isso. O pois, posposto ao verbo, porque o pois geralmente é uma conjunção explicativa. Mas quando ele vem depois do verbo, ele se torna conclusivo. Então, cuidado com isso também. Estudou, logo foi aprovado. Estudou, continua sendo a oração coordenada assindética. Logo foi aprovado, oração coordenada sindética conclusiva. Ó, tem o conectivo logo, que está dando ideia de conclusão. Olha aqui com o pois. Estudou, foi aprovado, pois. Então, como esse pois está depois do verbo, ele vai ser conclusivo. Então, aqui é uma oração coordenada assindética. Oração coordenada sindética conclusiva. Entenderam? Estudou, por isso foi aprovado. Estudou, portanto foi aprovado. Explicativa, exprime ideia de explicação. Porque, junto sem acento, pois, que. Tá? Então, o pois, geralmente, ele é explicativo. Ele só vai ser conclusivo quando vem depois do verbo. Vem que vai chover. Vem, pois vai chover. Vem, porque vai chover. Então, o vem seria uma oração coordenada assindética. Que vai chover é uma oração coordenada sindética explicativa. Também dentro das orações coordenadas, né? Hoje nós vimos as orações coordenadas assindéticas, quando não tem conectivo. Sindéticas, quando tem conectivo, que aí se divide em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Muitas vezes pode aparecer oração reduzida. O que é reduzida? Ela não vai aparecer o conectivo, mas ela vai vir numa das formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio, particípio, tá? Infinitivo é quando tem a terminação ar, ir, or, cantar, brincar, jogar. Gerúndio, quando tem a terminação NDO, cantando, brincando, jogando. Particípio, quando tem a terminação do, cantado, jogado, partido. No período composto por coordenação, ocorre oração reduzida de gerúndio, tá? Aquela que tem terminação NDO, que equivale a uma oração coordenada iniciada pela conjunção e, tá? Então, nas orações coordenadas, só vai aparecer reduzida de gerúndio, as outras não vai ter. Entendeu corretamente o exercício, ensinando depois seus colegas. É como se eu falasse, entendeu corretamente o exercício e ensinou depois seus colegas. Então, esse ensinando, ele está reduzido de gerúndio. Então, essa classificação aqui seria uma oração coordenada, sindética, aditiva, reduzida de gerúndio. Por quê? Porque ele equivale e ensinou depois seus colegas, tá? Então, de vez em quando, poderá aparecer uma oração coordenada reduzida de gerúndio, mas geralmente ela vai aparecer desenvolvida, ou seja, com os conectivos, ou conectivo de adição, ou conectivo de adversidade, conclusão, e assim por diante. Tá? Então, ficamos por aqui.
Até a próxima. Tchau!